Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês. É um privilégio podermos estar aqui com vocês, partilhando a palavra de Deus nesta manhã. É uma manhã de sábado, o dia do Senhor. Aqui estamos como filhos de Deus, irmãos uns dos outros. E queremos, antes de iniciar o estudo da palavra de Deus, orar mais uma vez. Nós pedimos a todos que fechem os olhos para a oração. Pai Santo que estás nos céus, amém. Estamos aqui na Tua presença para Te adorar, amém. Em busca da Tua graça, em busca do Teu perdão, em busca de conforto. Tu és o nosso refúgio, nosso abrigo, nosso socorro. Tu és a rocha da nossa salvação. Amém. Invocamos o Teu nome, que através do Espírito Santo se manifeste aqui entre nós, amém. Abençoando os teus filhos sinceros que o Espírito Santo trouxe aqui nesta manhã. Amém. Que o teu Espírito fale ao nosso coração neste momento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem de hoje tem como título: Eu Quero Olhar. Este é um hino do Quarteto Arautos do Rei. E eu desafio você a ouvir e cantar este hino todas as manhãs, para que não saia da sua mente o sonho, para que não se apague da sua mente o sonho de ver Jesus voltando. Eu quero olhar para cima e ver aquela nuvem aparecer. Amém. Um pouco escura, mas não de chuva. Só uma mancha a mais no céu. E se eu olhar com atenção, verei então que há um brilho muito mais brilhante, que num instante vai se tornar bem maior. Amém. Sim, é Jesus triunfante. É Jesus exultante que vem como rei. Sim, é Jesus, o Pai amante, que os seus filhos vêm receber. Amém. Sim, é Jesus o humilhado, o que foi morto e reviveu, o que foi homem e que foi Deus, e que voltar nos prometeu. Tremam diante dele todos os povos e reinos, nações e línguas, todos o adorem. O grande juiz voltando está. Justiça haverá, afinal. Enfim chegou quem nós aguardávamos. Amém. Enfim chegou quem nossa alma tanto almejou. Quem os nossos olhos sonharam ver. Quem os nossos ouvidos sonharam ouvir. Filho de Maria, leão de Judá, estrela da manhã, vem enfim brilhar. Quero sempre contigo morar, não mais viver a tragédia do mal. Quero em teus braços me aconchegar. Quero o teu nome para sempre louvar, para sempre te louvar. Amém. Será que você sonha o que eu estou sonhando? Você sonha o que os nossos pioneiros adventistas morreram sonhando?
Morreram sonhando em ver Jesus em glória e majestade descendo do céu com todos os anjos. Amém. Estão dormindo no pó da terra, mas com eles morreu aquele sonho. E Deus vai cumprir o desejo desses servos que morreram com este sonho. Deus vai ressuscitá-los para que eles possam ver a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem escura, mas não de chuva. Mas é uma nuvem brilhante que vai se tornando cada vez mais brilhante com a manifestação dos milhares e miríades e milhões de anjos que acompanham a volta de Jesus. Este é o nosso sonho, queridos. Nada pode apagar isso da nossa mente. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer planos e projetos, mas sempre tendo como prioridade o sonho da volta de Jesus. Você começa a visualizar isso, você começa a enxergar isso, você começa a vivenciar isso na sua vida. Muito em breve, queridos, as proteções que nós temos das leis dos governos, as leis que nos protegem o cidadão, protegem a sua casa. Muito em breve, estas leis serão derrubadas. Nós vamos perder a proteção destas leis. Aproxima-se o tempo indicado na palavra de Deus, na palavra profética, em que sairá um decreto que decretará que todos os que guardam os mandamentos de Deus formam uma odiada seita que deve ser extirpada e eliminada da face da terra. Vai se resolver em uma noite, dar-se um golpe decisivo contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus para silenciar a voz deles. O povo de Deus. Alguns estarão nas celas, nas prisões. O povo de Deus, alguns deles estarão nos campos, nas florestas, nas montanhas. Todos os filhos de Deus, nas celas e nas florestas, nas montanhas, estarão clamando pela proteção divina contra os homens armados, contra as hostes instigadas de anjos maus que procuram a morte dos filhos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus. O nosso céu não é aqui, irmãos. Aqui é a terra. O nosso céu está por vir. É de lá que vem o nosso Salvador. E é para lá que nós vamos. Então, queridos, numa hora de aperto, na hora do maior aperto para o Israel de Deus, Deus intervirá. Assim como fez a intervenção nos dias da rainha Esther, quando todos deveriam ser mortos pelo decreto de morte, Deus fez uma intervenção e todo o seu povo foi poupado. Amém. A Bíblia diz, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 30, verso 29 e 30. Isaías capítulo 29 e os versos 29, capítulo 30, melhor, versos 29 e 30 de Isaías. Veja a promessa do nosso Deus. Isaías 30 e os versos 29 e 30. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e a alegria do coração como daquele que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedra de saraiva. Deus vai se manifestar. Brados de triunfo, mas também vozes de zombaria e de imprecação. Xingamentos. Homens maus estão prestes a cair sobre a presa que é o povo de Deus. Mas nesse denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, vai surgir um arco-íris, vai surgir uma luz, vai surgir uma nuvem, a princípio muito pequena, do tamanho da mão de um homem, a princípio escura, mas que pouco a pouco se torna uma nuvem brilhante, um arco-íris resplandecendo com a glória sobre o trono de Deus. Atravessa os céus, parece cercar cada um dos grupos
em oração, clamando pela misericórdia de Deus. As multidões iradas, instigadas para matar os filhos de Deus, se detêm subitamente. Silenciam os gritos de zombaria. É esquecido o objeto da sua ira sanguinária. E é ouvida então a voz de Deus, uma voz melodiosa, uma voz clara, dizendo: olhai para cima, olhai para cima. E levantando os olhos para o céu, o povo de Deus contempla o arco da promessa, o arco-íris. As nuvens negras e ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem, e assim como Estevão viu a glória de Deus e o trono de Deus, o povo de Deus, perseguido e sentenciado, também olha fixamente para o céu e vê a glória de Deus, o Filho de Deus, o homem sentado, o homem de Deus, o Deus homem, sentado sobre o seu trono. Eles veem ali na sua forma divina, com os sinais da sua humilhação ainda estão nas suas mãos. Dos seus lábios ouvem o pedido apresentado ante o seu Pai e os santos anjos. Jesus diz em João capítulo 17, verso 24. João 17, 24 é o pedido que o Pai faz a favor daqueles que o amam, a favor dos seus irmãos. Vejam o pedido que Jesus faz para o Pai. João capítulo 17 e o verso 24. Aqui nós lemos: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Jesus quer que onde ele estiver, você também esteja. Esse é o pedido que Jesus faz para o Pai. E é exatamente à meia-noite que Deus manifesta o seu poder no céu, para libertar o seu povo. O sol vai aparecer resplandecendo à meia-noite. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e com espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Os rios param. Abrem-se as sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vergonha e desprezo eterno, outros para a vida eterna. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2. Esta é a promessa que está em Daniel capítulo 12, verso 2. Esta não é a ressurreição geral dos salvos. Esta é a ressurreição especial dos salvos, que ocorrerá um pouco antes da volta de Jesus. Esta é a ressurreição que cumprirá a promessa de Deus àqueles que morreram sonhando com a volta de Jesus, dizendo: vocês verão a volta de Jesus, vocês assistirão à volta de Jesus. Eu os ressuscitarei antes desta nuvem aparecer no céu, uma nuvem escura, mas não de chuva. Eu os ressuscitarei para que vejam a descida triunfante e gloriosa daquele que é Jesus, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis. E em Daniel capítulo 12, verso 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta é uma ressurreição parcial, que inclui pessoas que vão se salvar e pessoas que vão se perder. Esta é uma ressurreição parcial e especial, que ocorre antes da ressurreição geral. A ressurreição geral ocorre na volta de Jesus. Esta, porém, ocorre um pouco antes da volta de Jesus. Inclui quem? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. As 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas em 1843, 1844 e dali para frente. As pessoas que estão morrendo sonhando com a volta de Jesus, guardando os mandamentos de Deus, eles todos ressuscitarão para verem a descida triunfante e gloriosa de Jesus. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Vejam o que está no livro Grande Conflito. No capítulo 40 do livro Grande Conflito, que fala sobre o livramento dos santos, escreve Deus estas palavras: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Vocês sabem quais são os 3 anjos?
Primeira mensagem de Apocalipse 14, verso 6, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Segunda mensagem, caiu, Babilônia. Terceira mensagem, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na mão ou na testa, esse também beberá do vinho da ira de Deus sem mistura. Queridos, todos aqueles que morreram pregando e crendo nestas mensagens ressuscitam antes da volta de Jesus. Por isso que Deus diz no livro Grande Conflito: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo não doentes, não fracos, não enfermos, mas glorificados. Glorificados, imortalizados, ressuscitam. Entre eles estão os pioneiros do adventismo. Entre eles estão aqueles que deram a vida para plantar a semente do movimento adventista do sétimo dia. Queridos, eles ressuscitam glorificados. Para quê? Para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: os mesmos que o trapassaram também o verão. Apocalipse 1, 7. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Anás e Caifás, Herodes, Pilatos, os soldados que o pregaram na cruz, todos eles verão Cristo descendo do céu com poder e glória. E para que possam ver, terão que ser ressuscitados. Porém, não serão ressuscitados glorificados como os salvos. Serão ressuscitados com a mesma maldade, com o mesmo caráter defeituoso, com a mesma natureza satânica. Mas eles vão ver, porque Cristo disse, diante do sumo sacerdote: vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. Queridos, aqui diz, no Grande Conflito, os que traspassaram Jesus, os que zombaram e escarneceram de Jesus, da agonia de Jesus, os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo. Então não são somente aqueles que participaram da morte de Cristo na cruz, do julgamento de Cristo. Inclui também os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus durante os séculos e séculos. Você pode colocar ali um Stalin, pode colocar ali um Hitler, pode colocar ali pessoas que realmente sacrificaram, mataram muitos mártires. Eles também vão ressuscitar para verem quem é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A glória da cidade celestial, a Nova Jerusalém, emana das suas portas que estão entreabertas. O céu se abre e a atenção do mundo todo se volta para o céu. Ímpios e santos, todos têm os olhos voltados agora para o céu, porque o céu se abre. E entre as portas entreabertas da Nova Jerusalém, aparece então, de encontro ao céu, estampado no céu, uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. São as tábuas dos 10 mandamentos. Não aquela cópia dada para Moisés, mas os 10 mandamentos originais que estão no santuário do céu, na arca do concerto celestial do céu. Diz o profeta em Salmo 50, verso 6, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, queridos, odiada por Satanás, odiada por pastores evangélicos. Aquela santa lei odiada por homens ímpios. A questão de poucos dias atrás, no mês de outubro, lá nos Estados Unidos, na cidade de Oklahoma, um homem se dirigiu até um monumento dos 10 mandamentos que está em frente ao Capitólio da cidade de Oklahoma, e ele então urinou no monumento dos 10 mandamentos. E depois de ter urinado ali, ele foi para o seu carro, entrou no carro, acelerou o carro com toda a velocidade e jogou o carro contra o monumento, destruindo o monumento. Quando ele foi preso, perguntaram: por que você fez isso? E ele disse: esta foi uma ação de Satanás. Realmente, queridos, isso ele falou de verdadeiro. Foi uma ação de Satanás, porque Satanás é quem odeia os 10 mandamentos. É Satanás quem coloca no coração dos homens o ódio aos 10 mandamentos. É Satanás quem coloca no coração dos pastores que pregam contra a lei de Deus esse ódio contra a lei de Deus. Mas os que amam a Jesus, amam a sua lei. Amém. O Espírito Santo grava, registra esses mandamentos santos de Deus na nossa mente.
E é nosso prazer meditar na sua lei de dia e de noite. Sim, aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões, chamas, foi lá do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora estampada no céu. As mãos divinas abrem as tábuas. E agora eles veem os preceitos, os mandamentos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler, santos e ímpios. Desperta-se na memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e da heresia, e os 10 mandamentos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Queridos, é impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Agora eles tremem quando contemplam aquela cena. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram, que pisaram, que odiaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas diante de Deus. Escolheram a quem servir e a quem adorar. Então vereis, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve, porque o povo de Deus estará rejubilante, estará alegre e feliz, olhando para os 10 mandamentos estampados no céu, e os ímpios estarão tremendo, enfraquecidos, desesperados. Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve, entre o ímpio e o justo, Malaquias 3,18. Os inimigos da lei de Deus, irmãos, desde o pastor até o menor membro da igreja, os inimigos da lei de Deus têm agora uma nova concepção da verdade. Demasiado tarde, eles percebem que o sábado do 4º mandamento da lei de Deus é o selo do Deus vivo. Amém. Tarde demais percebem. Tarde demais vem a verdadeira natureza do sábado espúrio, que se chama domingo, mas é tarde demais. A voz de Deus agora é ouvida. É na sequência, irmãos. Na sequência, vem primeiro a ressurreição especial daqueles que morreram na fé da mensagem do 3º anjo. Ressuscitam glorificados. Na sequência, vem a lei de Deus estampada no céu. E a leitura dos 10 mandamentos. E na sequência, então, ouve-se a voz de Deus, clara, forte como um trovão. A voz de Deus é ouvida, declarando o dia e a hora da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e estabelecendo um concerto eterno com o seu povo, semelhante a estrondos mais fortes do que o trovão. As palavras de Deus ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica olhando fixamente para o céu. Tem um semblante iluminado, alegre, feliz, brilhando com glória divina, brilhando como o rosto de Moisés brilhou quando desceu do Sinai. E os ímpios não podem olhar para o povo de Deus, cujo rosto brilha. E quando Deus pronuncia a bênção sobre os que honraram o seu nome e guardaram o seu sábado, existe uma grande aclamação de vitória no meio do povo de Deus. Eles gritam e eles aclamam. E então, na sequência, surge a nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem. Vejam a sequência, queridos. Somente então vai surgir, porque os que ressuscitaram na ressurreição especial, glorificados, poderão agora olhar para o céu e verem a nuvenzinha, a princípio escura, mas não de chuva. E se olharmos com mais atenção, veremos um brilho mais brilhante, que é o brilho da estrela da manhã, que vai deixar-se brilhar e que vem cercado por todos os seus anjos. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra. Estou lendo agora. Aproximadamente da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. E que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam aquela nuvem enquanto ela se aproxima da terra, mais e mais brilhante e mais gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto de Deus.
Jesus está na nuvem e avança como poderoso vencedor, porque isto é o que ele é, vencedor. Nunca existiu fracasso em Jesus. Ele só venceu no céu, no deserto, no Getsemane, na cruz, na ressurreição. Ele só venceu. E Cristo desce triunfante e vencedor, não como homem de dores, para beber o cálice, o amargo cálice da ignomínia e da miséria. Ele vem como vitorioso no céu e na terra, vitorioso de todas as galáxias, de todo o universo, para dar a cada um a recompensa segundo as suas obras. Ele vem para julgar e para pelejar. E seguem este Cristo todo o exército celestial de Apocalipse 19. Abra sua Bíblia. Veja o tamanho do exército que acompanha Jesus Cristo em sua descida triunfante e gloriosa. Apocalipse capítulo 19. Vamos ler os versos 11 e 14. Apocalipse capítulo 19 e os versos 11 e 14. Aqui lemos: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre o cavalo branco chama-se Fiel e Verdadeiro. Quem é ele? É Jesus. Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E o verso 12: E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. O Papa tem 3 diademas, uma coroa com três estágios. Mas Jesus Cristo, ele vem tendo na sua cabeça uma coroa com muitos diademas. Muitos diademas, diz aqui. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Cristo dá para você uma vestimenta branca, pura, de linho resplandecente. Mas ele, por sua vez, veste uma roupa salpicada de sangue. Isso mostra a batalha em que ele se empenhou para salvar você. Você tem vestes brancas, ele tem vestes salpicadas de sangue. Sangue que veio da guerra contra Satanás, para salvar você, para nos redimir e nos comprar para o céu. Por isso diz aqui que a sua veste está salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo, o logos de Deus. E o verso 14 diz: E seguiam-no os exércitos no céu. Existe um exército seguindo Jesus, em cavalos brancos também, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são estes vestidos de linho fino, branco e puro, assentados em cavalos brancos, acompanhando Jesus, com vestes salpicadas de sangue? Não são os anjos. É a multidão de salvos que já está no céu. É a multidão que ressuscitou com Jesus naquele domingo. Mateus 27, versos 51 a 53. Diz que quando Jesus morreu na cruz, houve um grande terremoto. E as rochas se fenderam. E os túmulos se abriram. E o verso 53 diz: E saindo do túmulo, depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Jesus, eles saíram do túmulo, glorificados. E subiram ao céu. E estão no céu. Não são 2, 3, 4, 100, irmãos. São milhares e milhares. É uma multidão que agora desce acompanhando Jesus, o irmão mais velho. Jesus, o Rei dos Reis. Por isso eles estão vestidos de linho puro, branco, resplandecente, que é a justiça dos santos. Mas no meio deles está alguém vestido de vestes brancas salpicadas de sangue, mostrando bem o contraste de quem é o vencedor e de quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Portanto, meus queridos, seguiam-no, diz o verso 14, os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ele vem para julgar, para pelejar. É uma inumerável multidão. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares e milhares, milhões e milhões. Nenhuma pena, queridos, pode descrever esta cena. Mente mortal alguma pode compreender o esplendor desta cena. Em Abacuque capítulo 3, versos 3 e 4. Abacuque capítulo 3, versos 3 e 4 diz assim: A sua glória cobriu os céus. Está descrevendo a volta de Jesus.
A sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Aproximando-se mais e mais esta nuvem viva, porque não é nuvem de chuva, é uma nuvem viva de anjos, tendo Jesus, e de santos, tendo Jesus no centro. Todos os olhos agora contemplam no meio da nuvem o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte de Jesus. O semblante divino irradia o fulgor e o deslumbrante sol do meio-dia. No vestido e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Abra sua Bíblia. Apocalipse 19, verso 16. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O vencedor. Derrete-se o coração e tremem todos os joelhos. E todos os rostos todos se empalidecem. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Mas ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Amém. Quando os justos clamam, quem poderá subsistir? A resposta vem da boca de Jesus: a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos salvos, e a alegria enche todos os corações. Acabaram os gracejos, acabaram as zombarias, os escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos. Os que escarneceram da sua declaração de ser ele o Filho de Deus, estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes. O Herodes, aquele que disse: faça algum milagre para que eu creia que tu és o Filho de Deus. Aquele Herodes que zombou do título real que deram a Jesus, mandando os soldados que o coroassem como rei. Ah, você é rei? Então você merece uma coroa. E colocou uma coroa de espinhos na sua cabeça. Esse Herodes está ali para assistir à volta de Jesus. Estão ali também os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo um manto de púrpura e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos. Estão ali também os soldados que pregaram a mão de Cristo com pregos naquela cruz. Sim, queridos, eles estão assistindo o que eles fizeram com o Filho de Deus, com o Salvador do mundo. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam do seu penetrante olhar, procurando fugir da sua glória e da sua presença. Aqueles que introduziram cravos nas suas mãos e nos seus pés, o soldado que lhe feriu o lado, todos eles contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Quem estarão ali? Sacerdotes e príncipes, Anás e Caifás. Estremecem de horror, lembrando-se de como, meneando a cabeça com uma alegria satânica, os sacerdotes disseram na crucifixão de Jesus: salvou os outros, e assim mesmo não pode se salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se Deus o ama. Mateus capítulo 27, versos 42 e 43. Queridos, nas profundas cavernas da terra, eles tentam se esconder. Os que desejariam destruir a Jesus, destruir o seu povo fiel, testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio do terror, ouvem a voz dos santos alegres, cantando e louvando a Deus, dizendo: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Isaías 25, verso 9. Eles cantam em meio ao desespero dos ímpios: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Por vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Agora é a ressurreição geral dos salvos. Agora é a ressurreição de todos aqueles que morreram crendo em Cristo desde Adão, desde o princípio. A ressurreição geral. Jesus Cristo chama todos os santos que dormem para que venham à vida. Ele olha para a sepultura dos justos, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, surgi. E por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão.
Do cárcere da morte vêm eles, não doentes, mas revestidos de glória imortal. E o clamor deles é: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes todos. Os vivos glorificados e os santos que ressuscitaram glorificados, todos unem as suas vozes em vitória. Todos vão sair do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Todos ressuscitam na mesma altura, mas não doentes, não doentes. Cada um traz forma majestosa. Cada um traz a louçania e o vigor da juventude. Todos os defeitos e deformidades ficam no túmulo. E agora eles são restabelecidos à árvore da vida. No Éden, há tanto tempo perdido, estava a árvore da vida. Eles são restabelecidos para comerem do fruto da árvore da vida. E os remidos crescerão até a estatura completa da raça na sua glória primitiva, no seu tamanho e altura em que Adão foi criado. Os justos vivos são transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, fala que eles são transformados no abrir e fechar de olhos. À voz de Deus eles são glorificados e tornam-se imortais. Amém. A tão sonhada imortalidade que nós não temos, mas que Deus tem, Ele vai nos dar da imortalidade dEle, porque nós vamos nos tornar imortais. O corrupto será revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido da imortalidade. E os que ressuscitaram em Cristo, 1 Tessalonicenses 4,17. 1 Tessalonicenses 4,17, aqueles que ressuscitaram em Cristo, mais os glorificados por Jesus Cristo em vida, todos eles são juntados, são reunidos e são levados para encontrar Jesus nos ares. Mateus 24:31 diz que os anjos vão recolher todos os escolhidos dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste, de uma a outra extremidade do céu. Criancinhas são levadas pelos santos anjos para os braços das suas mamães. Amém. Aquela criancinha que você perdeu, aquela criancinha que você chorou por ela, agora ela será colocada no seu braço, perfeita, imortal. Amigos há muito tempo separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. Cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvens. Não são nuvens, são carros de nuvens. Carros de nuvens que têm rodas. Aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, são coisas que Deus está preparando. Nós vamos ascender ao céu em carros de nuvens. Carros que têm asas. São nuvens vivas. E debaixo destas asas, nos carros de nuvens, existem rodas vivas. Rodas de carro para cima e rodas que clamam santo. E as asas movem-se e clamam santo. As rodas, quando giram, clamam santo. As asas, quando se movimentam, clamam santo, santo. É o cortejo dos anjos, todos gritando e clamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos unem as vozes aos anjos, dizendo aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Todos nós entramos neste carro de nuvem, e ali estivemos por 7 dias ascendendo para o mar de vidro da Nova Jerusalém. Amém. Primeiros Escritos, página 16. 7 dias. Antes de entrar na Cidade Santa, o Salvador concede para os seus seguidores os emblemas da vitória. São feitas fileiras. As fileiras são colocadas de uma forma que elas formam um quadrado. E no meio do quadrado existe um espaço aberto, onde está Jesus, o Rei, que se ergue acima de todos, majestosamente, porque Ele é maior e mais alto do que todos. Muito acima dos anjos, muito acima dos seres humanos, está ali Jesus Cristo.
Toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares estão fixos em Jesus, no meio do quadrado. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca com a sua própria mão a coroa de glória, de ouro. Para cada um existe uma coroa que traz o seu novo nome. Apocalipse 2,17. Na sua coroa existirá um novo nome. E recebe uma pedrinha branca, onde está escrito o seu novo nome. E ali, na coroa, está escrita a frase: santidade ao Senhor. Os que querem ser santos ao Senhor hoje, os que insistem dia a dia buscando santidade no Senhor, vão receber essa frase escrita pelo Espírito Santo: santidade ao Senhor. Em cada mão é colocada uma palma de vencedor e uma harpa resplandecente. Diante da multidão dos resgatados está a cidade santa, Nova Jerusalém. Jesus agora abre amplamente as portas de pérolas. E as nações que observam a verdade entram na Nova Jerusalém pelas suas portas. E ali contemplam o paraíso de Deus. Ali contemplam o Éden, que foi recolhido da terra. Foi levado para o céu antes do dilúvio. E agora eles podem contemplar o jardim do Éden, dentro da Nova Jerusalém. Ali está o lar da inocência de Adão, antes dele pecar. Então aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música que tenha soado já aos ouvidos mortais, a voz de Jesus fala: vosso conflito acabou. Amém. Vinde benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estive preso e me visitastes. E os santos dirão: quando te vimos com fome ou nu ou com sede? E ele diz: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Por isso eles recebem o convite de Jesus: vinde benditos do meu Pai. Mateus 25, 34. Cumpre-se então a oração. A oração de Jesus de João, capítulo 17, verso 24, se cumpre quando Jesus disse: aqueles que me deste, Pai, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Jesus apresenta os seus irmãos salvos, comprados pelo seu sangue. Apresenta seus irmãos diante do Pai. Aquisição do sangue de Jesus. E se cumpre outra profecia de Isaías 8,18. Isaías 8,18 diz assim: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Jesus falará isso diante do Pai, com aquela multidão de milhões de salvos comprados pelo seu sangue. Agora os dois Adões se encontram. O Adão por onde entrou o pecado e a morte. E o Adão por onde entrou o perdão e a vida eterna. Os dois Adãos agora se encontram. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o pai da nossa raça, o Adão. Ao ver Adão, os sinais nas mãos de Jesus. Ao ver Adão, os sinais dos pés de Jesus. Adão se lança em humilhação e se lança ajoelhado aos pés de Jesus, exclamando: digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador Jesus levanta Adão. Convida-o para contemplar o novo lar, o lar edênico, do qual ele havia sido expulso quando pecou. E agora Adão contempla o jardim do Éden novamente. Amém. Ali ele vê a árvore da vida novamente. Olha em redor de si e contempla uma multidão da sua família resgatada no paraíso de Deus. E agora Adão pega a coroa de ouro e lança esta coroa de ouro aos pés de Jesus. Amém. Caindo no peito de Jesus, abraça o Redentor. E pelas abóbadas do céu ecoa o triunfante cântico: digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Amém. No mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, está reunida uma multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, e do seu nome. Apocalipse 15, verso 2. Com o Cordeiro lá sobre o monte de Sião, tem um grupo especial. Tem um pelotão de elite, tendo harpas de Deus. Estão ali os 144 mil sobre o monte de Sião, que foram remidos dentre os homens. Ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam suas harpas
e cantavam um cântico novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender senão os 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, é o hino do livramento. Ninguém, a não ser os 144 mil, pode aprender aquele canto, pois é o cântico da sua experiência. E nunca ninguém teve uma experiência semelhante aos 144 mil. Ninguém canta como eles cantam. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vão. Apocalipse 14, 4. Para onde quer que Jesus vá, eles irão. A Bíblia não mostra Jesus sozinho. Por toda a eternidade, onde estiver Jesus, estarão os 144 mil. Estarão juntos, sempre. Estes tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos. Estou lendo Grande Conflito, capítulo 40. Estes, os 144 mil, sendo trasladados dentre os homens, dentre os vivos, não passarão pela morte. São tidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes vieram da grande tribulação, Apocalipse 7, 14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição no tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque só falam a verdade. Porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. Onde vão trabalhar os 144 mil? No templo. Onde trabalhavam os levitas? No templo. Onde trabalhavam os 12 apóstolos? No templo. Eles vão cuidar dos serviços espirituais do novo céu e da nova terra. No livro Atos dos Apóstolos, a serva de Deus diz que eles terão na nova terra um santo serviço. Porque em Apocalipse 7, verso 15 diz, Apocalipse 7, verso 15, por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. Todas as 12 tribos espalharão suas residências por toda a extremidade da terra. Mas os 144 mil estarão trabalhando no templo que se chama Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Viram a terra devastada pela fome e a pestilência. Viram o sol com poder abrasar os homens com grandes calores. Eles próprios suportaram sofrimento, fome e sede. Mas agora se cumpre o que está em Apocalipse 7, verso 16. Apocalipse 7, verso 16 e 17 vai se cumprir quando Deus falou: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Os dias de dores, irmãos, os dias de prantos, estão para se acabar, para sempre. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos, removeu-se a causa do pesar, e todas as vozes explodem em louvor a Deus, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e salvação e glória ao Cordeiro. E todos os habitantes do céu e das galáxias unem-se dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Apocalipse 7, versos 10 e 12. Ao verem o seu trono, que é de eternidade em eternidade, ao saberem que o reino de Jesus não terá fim, e rompem num hino arrebatador, dizendo: digno, digno é o Cordeiro que foi morto e que reviveu, e que remiu para Deus com o seu precioso sangue uma multidão. Este é o valor de cada alma. Compensou. Deus verá o trabalho realizado por Jesus e ficará satisfeito. Jesus olhará para a multidão comprada pelo seu sangue e ficará satisfeito. Valeu a pena ele morrer por você. Valeu a pena ele se tornar homem. Queridos, este é o sonho que está ardendo dentro do meu coração, e eu quero que fique ardendo dentro do seu coração. Este sonho de ver a nuvem, a pequena nuvem, uma nuvem pequena, escura, mas não de chuva. Uma nuvem que aparecerá no céu em glória e majestade, porque vai se
vai crescendo e crescendo. E se você olhar com atenção, verá ainda uma luz mais brilhante, que num instante vai se tornar bem maior. É Jesus triunfante, exultante, que vem como rei. Sim, Jesus é o Pai amante que os seus filhos vêm receber. Você é o Filho de Deus. Você é o escolhido para estar na presença de Deus por toda a eternidade. Quantos estão felizes com esta esperança, irmãos? Quantos querem ver, contemplar pelos olhos da fé esta pequena nuvem todos os dias? Fique com a mão levantada. Não tenha cansaço para levantar a sua mão, para que Deus veja a sua mão como uma expressão do seu desejo, do seu sonho. E eu quero orar por você neste momento. Fique com a mão levantada. Pai Santo, Jesus amado, Espírito Santo, amém. Estamos de mãos levantadas como uma expressão do nosso amor a Jesus. Amém. A expressão do nosso desejo de vermos em breve, muito em breve, a nuvem escura. Uma pequena nuvem escura, mas não de chuva. A nuvem que é Jesus, que vem triunfante e glorioso, como Pai amante, buscar aqueles que são dele. Pai eterno, envia Jesus, para que ele venha logo. Que os acontecimentos finais sejam bem mais rápidos do que nós estamos imaginando. E que Jesus venha buscar-nos. Nós estamos desiludidos com este mundo, mas nós estamos animados com o céu. Vivemos aqui, mas não é a nossa pátria aqui. Nossa cidadania está no céu, de onde virá a cidade celestial, de onde virá o nosso socorro. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo habite em nós como templos do Espírito Santo. Amém. Reproduzindo em nós o caráter de Jesus. Amém. Escrevendo na nossa testa santidade ao Senhor. Amém. Responde os desejos do teu povo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado.